Cabeça, aqui pelos 94, a gente recebendo Neia Vieira dos Santos, presidente do Sindsaúde GO. Bem-vinda. Olá, tudo bem? Boa tarde já, né? Já boa tarde, então, a todos os ouvintes da Interativa. Augusto, prazer estar aqui. Henrique Augusto, vou abrir então a entrevista, fazer a primeira pergunta. Bem-vinda mais uma vez, né? Representante presidente do Sindsaúde Goiás, e sei que o motivo da sua vinda é com relação ao sancionamento da lei estadual número 22.524, né? De 3 de janeiro deste ano, que atualiza o plano de carreira das categorias da saúde no estado de Goiás. Qual é o ponto específico que o Sindsaúde questiona dentro dessa nova lei ou desse novo plano de carreira que, se eu entendi bem lendo a legislação, ela vale tanto para 2024 quanto 2025 e 2026 para as categorias e os servidores da saúde no estado de Goiás? Bom, na verdade o plano ele tem diversos problemas. O primeiro deles é que a forma como ele foi construído não foi democrática, né? E o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, acaba de aprovar uma resolução no Conselho Estadual de Saúde dizendo que a mesa estadual de negociação ela precisa ser garantida de forma democrática, transparente, com a participação das entidades. E nós só tivemos acesso a esse plano de carreira um dia antes de ser encaminhado para a Assembleia Legislativa. Nós tivemos vários encontros com a SEAD, com o secretário de Estado da Saúde, que à época era o Dr. Sérgio Vêncio, que foi absolutamente transparente em dizer que isso não estava sob a sua gestão, e sim sob a gestão da SEAD, mas que estava a favor dos nossos pleitos, mas que também não tinha conhecimento da totalidade do plano. Então, infelizmente, a gente só teve conhecimento da minuta um dia antes de ser encaminhada para a Assembleia Legislativa. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é que esse é um plano que, no nosso ponto de vista, vai contra todos os princípios do Sistema Único de Saúde, e um deles é a equidade, porque ele fez um realinhamento salarial com diferentes percentuais para as categorias e excluiu uma categoria muito importante para nós, que são os auxiliares de saúde, né, que são aqueles que estão na linha de frente no atendimento à saúde da população, principalmente nas unidades hospitalares, né? Então, a gente realmente não consegue entender como é que se pensa na valorização do Sistema Único de Saúde, dos servidores que atuam no Sistema Único de Saúde, sem garantir que todos sejam contemplados num realinhamento salarial, né, numa tabela salarial para esses trabalhadores. Para você que ligou o rádio agora no Papo Cabeça da Interativa, dos 94.9 FM, a gente conversa com a Neia Vieira dos Santos, que é presidente do Sindsaúde de Goiás. Neia, queria que você detalhasse mais com relação a esses auxiliares de saúde, não é esse o cargo? Isso. Qual que é o quantitativo, quantos são esses ou essas auxiliares de saúde, e se já houve uma abertura de conversa depois que a lei foi sancionada e provavelmente vai entrar em vigor por agora, se já houve uma abertura de diálogo com o governo para discutir esses pontos que o Sindsaúde não concorda no novo plano de carreira. Certo. Então, no total, são 2.686 pessoas excluídas desse plano. E aí a gente tem auxiliares de enfermagem, auxiliares de laboratório, auxiliares de necrópsia, técnico em saneamento. Essas pessoas ficaram de fora desse plano. Elas permanecem na lei antiga que falava sobre o plano de carreira dos trabalhadores, que era 18.464, mas elas não evoluem a partir daí. São quadros extintos a vagar. E aí é um contrassenso, porque em 2010 a gente teve profissionais que ficaram fora desse quadro e que prestaram concurso no estado. Então, essas pessoas de 2010 para cá, de agora em diante, não vão ter mais nenhum crescimento na carreira, exceto aquilo que prevê a lei 18.464. Essa substituição, né, dessa força de trabalho nos surpreende muito, porque até pouco tempo atrás o governador tirou uma foto com um desses auxiliares que estão sendo excluídos, né, dizendo da importância do valor desses profissionais para o SUS, né, e infelizmente não contemplou essa categoria aí com a possibilidade de crescimento na carreira. Tirou também a possibilidade de modulação de jornada de trabalho para esses profissionais, né? Os auxiliares hoje, alguns deles já possuem cargos de chefia dentro do estado. E foi um ato discricionário do governo, né? Entretanto, hoje eles não podem fazer a modulação para 40 horas que todos os outros que estão contemplados nessa nova lei poderão. Então, os que estão na nova lei poderão fazer 40 horas, terão um adicional de 33% para isso, além da gratificação pelo exercício de chefia, e esses auxiliares que hoje já estão nesses cargos não poderão fazer isso. Então, para nós, é uma atitude iníqua, né, que não deveria ter sido realizada. A gente deveria ter discutido isso. Essas propostas, essa tentativa de reabrir o diálogo
nós fizemos, já ainda no final do ano, fizemos uma audiência pública, né, a chamada do deputado Mauro Rubem, e discutimos tanto com a SEAD quanto com o secretário de Saúde. Entretanto, desde o dia 4 de janeiro, nós estamos com ofício solicitando audiência na SEAD, até agora não fomos respondidos, e ontem tivemos a oportunidade de falar com o novo secretário de Saúde numa audiência pública que tratou sobre a questão do SAMU, em que cobramos e aí conseguimos agendar um horário para a próxima quarta-feira. Tirando esse ponto específico, claro, das categorias que ficaram de fora desse novo plano de carreira dos servidores da saúde no estado de Goiás, de forma geral, o restante da lei, como é que o Sindsaúde avalia? A nossa proposta era que houvesse um realinhamento salarial para todas as categorias no mesmo percentual. E discutimos sobre isso, inclusive na época com a SEAD, que nos apontou que esse percentual seria em torno de 11,87 para todos os trabalhadores. Vale ressaltar, né, que são 10 anos praticamente sem database, a gente tinha uma perda, né, em torno de 80% por conta do não pagamento das datas bases anteriores, tanto pelo governo Marconi quanto pelo governo Caiado, que só pagou 2019, 21 e 22, na verdade. E essas perdas salariais, elas poderiam ser recompostas. A gente não tinha a ilusão de que seria recomposto os 80% para todos os trabalhadores. Mas esse percentual de 11,87 seria para todos os trabalhadores. O que o governo fez? Ele garantiu que em cada uma das categorias houvesse um percentual diferente. Então, para analistas de saúde, eles terão em torno de 30% de recomposição salarial até o final de 2026. Entretanto, algumas categorias tiveram, além da recomposição salarial, aumento real, que foi o caso de médicos e cirurgiões dentistas, que vão ter a possibilidade de ter uma recomposição de até 70%, alguns, dependendo de onde estão no plano de carreira, até 78% da recomposição das perdas. E como que isso foi tratado com as categorias, né? Esses percentuais que foram aplicados para cada tipo de servidor e cada... não sei se posso falar classe ou categoria de profissionais de saúde dentro da estrutura do Estado, e como que isso foi levado para não só o sindicato, né, que representa os profissionais da saúde do Estado de Goiás, para discutir o porquê que algumas categorias tiveram um percentual de reajuste e outras tiveram um percentual menor. Então, segundo o superintendente da SEAD, o Dr. Cérvulo, é uma concepção de Estado, né? Segundo a concepção deles, algumas categorias têm que ser mais valorizadas do que outras. E a gente não tem problema nenhum de que você valorize, né, um trabalhador até um pouco mais do que o outro, mas a gente precisa compreender o seguinte: nós estamos falando, não é de ganho real, nós estamos falando de perdas, de recomposição de perdas. A gente acredita que após fazer a recomposição de todas essas perdas, aí sim se fale em valorização, se fale em garantir, né, para uma categoria específica, uma valorização maior. Mas o que está acontecendo é que não se recompôs a perda salarial de todos os trabalhadores de igual maneira, né? Se escolheu uma categoria em detrimento de outras para que se valorizasse. Agora, 12:55, 5:01, conecte-se à era digital e faça a sua graduação na Unialfa EAD a partir de R$ 44,90. Marli. Boa tarde, Néia. Seja muito bem-vinda novamente, né? Que já recebeu as boas-vindas da bancada. O que eu gostaria de saber primeiro, você falou dos percentuais que foi dado para cada um dos operadores aí da saúde no estado. Se ele tinha falado que daria 11% e teve gente que ganhou muito mais do que os 11 ponto alguma coisa que você falou, chegando inclusive até a reposição salarial e além disso o ganho real, né, além do percentual mais o ganho real, eu não entendi por que ficaram de fora os auxiliares da saúde, né? Não entendi realmente. Acredito que tenha sido um erro, tá? Vamos levar para esse ponto, que tenha sido um erro aí na edição da lei, e que pode ser corrigido a partir de quarta-feira, quando vocês tiverem a decisão, a reunião com o novo secretário de saúde. Agora, o que eu pergunto é se, caso não haja uma composição aí com relação à inclusão desses auxiliares da saúde, qual que é a outra medida que vocês pretendem tomar com relação para que eles sejam incluídos? Só para esclarecer, esses 11,87%, ao final, né, de 2026, seria um percentual de 30%, mais ou menos, para todos os trabalhadores, para todas as categorias. O que aconteceu é que a grande maioria teve esses 11,87%, ou um pouco menos do que isso, e ao final terá esses 30%.
na categoria. Só que alguns tiveram muito mais. Então, o próprio secretário de saúde, então, à época, o Dr. Sérgio Vence, foi contrário a essa proposta da SEAD. O que nós defendíamos era que houvesse um percentual igual para todas as categorias, que não se valorizasse mais um em detrimento de outro. E isso não aconteceu. Infelizmente não foi um erro. A SEAD deliberadamente tomou a decisão de retirar esses auxiliares do quadro da saúde. Então, retirando, deixando lá na 18464 e garantindo que houvesse uma nova concepção de Estado para que os trabalhadores da saúde fizessem parte desse quadro. Bom, a gente está chegando ao final do Papo Cabeça. Queria agradecer a presença da presidente do Sindsaúde Goiás, a Néia Vieira dos Santos, e deixar o espaço aberto para que você faça as últimas considerações. A gente quer agradecer aqui o espaço que a Interativa está oferecendo para os trabalhadores da saúde. A gente ouve sempre aqui vocês, e eu sempre ouço as pessoas falarem sobre a valorização do SUS, né? E não dá para a gente pensar em valorização do SUS sem pensar nas pessoas que trabalham no SUS. E também não dá para a gente pensar que essas pessoas possam continuar exercendo as suas funções sem que elas tenham condições dignas de trabalho, né? Esses auxiliares que ficaram de fora, a gente tem até um contra-cheque aqui de que o vencimento dele, ao final de 20 anos, né, de trabalho, 33 anos de trabalho que esse servidor especificamente tinha, era de R$ 1.410. Ao final, quando se soma todos os penduricalhos, né, vale alimentação e algum aperfeiçoamento, ele chega a R$ 2.300. Então são 30 anos trabalhando no Sistema Único de Saúde para ter uma remuneração como essa. Então isso não é valorizar, isso não é garantir que a gente tenha um sistema feito por pessoas que se qualifiquem e que possibilitem, né, atender ao usuário de forma adequada. Néia, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte aí nesse pleito de vocês, que é muito justo. Muito obrigada.